sob o pretexto de combater povos indígenas, inimigos dos colonizadores, entre eles os Karateu, os Icós e os Carati, bem como procurar aliados, chegou ao rancho dos Paiacu acompanhado de 130 homens armados e mais de 200 índios de terço. Transmitiu aos Paiacu, índios de paz e quase todos batizados, uma comunicação amistosa, convidando-os a participar de um combate com os Jandawi, já previamente aliados ao regimento. De forma dissimulada, instigou discórdia entre as tribos Paiacu e Jandawi, inimigas tradicionais, entregando armas e munições a estas últimas para atacar as primeiras. Seu intuito era poder escravizar indígenas e tomar suas terras, com a desculpa de que estariam em guerra. Ocorrida entre os anos de 1650 e 1720, a Guerra dos Bárbaros envolveu os colonizadores e os povos nativos chamados Tapuia, e teve como palco uma área que correspondia, em termos atuais, a um território que inclui os sertões nordestinos, desde a Bahia até o Maranhão. A denominação Tapuia foi dada pelos cronistas da época e perpetuada pela historiografia oficial aos grupos indígenas com diversidade linguística e cultural que habitavam o interior, em distinção aos tupis, que falavam a língua geral e se fixaram no litoral. Embora tenha sido uma longa duração, cerca de 70 anos, e tenha sido contemporânea à existência dos quilombos dos Palmares, a Guerra dos Bárbaros poucos aparece na historiografia, sendo praticamente desconhecida. A omissão dessa guerra dos livros didáticos e os livros raros dos estudiosos especialistas sobre esse episódio revelaram o desprezo dado ao tema da resistência indígena e do violento processo da conquista lusitano no sertão nordestino. A designação bárbaros era dada pelos colonizadores e cronistas da época aos povos nativos que habitavam a região e ofereciam resistência à ocupação do território pelos portugueses. Essa terminologia etnocêntrica convinha ao discurso colonizador que propagava a catequese e a civilização dos povos indígenas nos moldes culturais do europeu ocidental. Eram descritos como povos selvagens, bestiais, infiéis, traiçoeiros, audaciosos, intrépidos, canibais, poligâmicos, enfim, índios problema, pois não se deixavam evangelizar e civilizar. Eram, portanto, considerados os principais obstáculos à efetiva colonização. Embora o resultado dessa guerra tenha sido catastrófica para os povos nativos da região, é importante destacar a sua tenaz resistência, que retardou o processo de conquista da terra pelos colonos nos sertões nordestinos por quase 2 séculos. Os tapuia desenvolveram uma forma de luta singular na história da resistência indígena no Brasil. Apesar de um passado caracterizado por conflitos internos entre as diversas tribos, esses povos conseguiram, através de uma série de alianças, alcançar um certo grau de coesão na sua luta contra o colonizador que desejava remover os habitantes indígenas da região para povoá-la de gado. Foi o pastoreio que permitiu a ocupação econômica pelos colonizadores em todo o interior do Nordeste.